Olá, gente linda! Vamos para mais um devocional, Café com Deus Pai. Hoje é o dia 13 de janeiro e o texto diz assim: Ele cuida de você. Em Êxodo 15, 22, a palavra de Deus diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sam. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Este é o texto base e o texto que o escritor, o autor, colocou aqui para nós termos entendimento, desse versículo. Diz assim, essa passagem dá logo após, essa passagem se dá logo após o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, ao fugirem dos egípcios que os perseguiam. Este é um dos milagres mais emblemáticos registrados na Bíblia, pois imagine só o mar se abrir na frente, na sua frente, para que você saísse a salvo de uma perseguição. Esse é o infinito poder de Deus, utilizado para cuidar de seus filhos e levá-los em segurança ao seu propósito. Ao ver o tamanho cuidado do Pai para com os seus filhos, você pensa que seu problema é grande demais para Ele, ou que Ele não vê você? Isso não é verdade. Em Salmo 145, 20, a Bíblia diz que o Senhor cuida de todos os que o amam, portanto, entenda que Ele sempre se fará presente. É interessante notar que após viverem, o grande milagre do Mar Vermelho, o povo de Israel passa 3 dias caminhando sem encontrar água, o que mostra o fato de que não estaremos livres das dificuldades, mesmo após termos experimentado grandes experiências com Deus. Pense nos milagres e intervenções de Deus Pai, operou para que você chegasse até aqui. Talvez alguns você nem sequer tenha reconhecido ou percebido, mas o fato é que você resistiu a tudo isso, porque nunca esteve sozinho e Ele sempre esteve com você. Ai, que bênção. Quais obstáculos estão à sua frente e parecem intransponíveis? Seja o mar, seja a falta de água, seja um diagnóstico contrário ou qualquer outra má notícia. Saiba que Deus é capaz de operar diante das situações mais terríveis, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Tudo o que você precisa fazer é entregar ao controle dele e confiar que tudo ficará melhor. Tenha fé, pois ele está cuidando de você. Amém? Então, esse texto vai dizer mais aqui, Creia que as promessas são possíveis para você. Tudo que Deus promete é possível. Amém? O devocional é o 13º do ano. O livro, a leitura bíblica é Mateus 7. E a palavra-chave é protegido. Nós estamos protegidos por Deus, porque Ele cuida de nós. Vamos crer e confiar num Deus poderoso, num Deus maravilhoso, num Deus que tem provisão para cada um de nós. Deus, Ele tem os seus caminhos para nos atrair, para que nós nos acheguemos a Ele. Deus, Ele tem, como que eu posso dizer? Deus, Ele tem as suas estratégias para chegar até nós, que nós fugimos de Deus. Nós não queremos obedecer, às vezes nós não queremos fazer a vontade do Senhor, às vezes nós não queremos orar, nós não queremos louvar, nós não queremos glorificar o nome de Deus, nós não queremos contar testemunho, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade, a vontade da nossa carne. A gente quer dormir, a gente quer ouvir outro tipo de música, a gente quer fazer outra coisa, a gente quer ficar batendo papo, jogando conversa fora, a gente quer ficar no celular rodando videozinho curto, que aquilo ali não leva a gente a lugar nenhum. A gente quer ficar assistindo uma televisão, assistindo um filme, rodando as redes sociais. Então, assim, às vezes a gente quer fazer coisas que não vai nos dar frutos. Tudo que a gente faz para Deus nos dá fruto. Ler a palavra nos dá fruto. Orar, ter um tempo de intimidade com Deus, louvar, glorificar o nome do Senhor,
contar os testemunhos, mesmo que sejam pequenos milagres que Deus manifestou em sua vida, conte para o próximo, conte para outra pessoa, porque aquilo vai edificar a vida da outra pessoa. Deus, ele tem o seu propósito para cada coisa. Às vezes Deus permite que a gente passe pelo deserto, que a gente passe algum tipo de necessidade, que a gente sinta sede, que a gente sinta fome, que a gente sinta frio, que a gente sinta a necessidade de ter Ele por perto. Por isso que Deus nos atrai dessa forma, para que se a gente se achegue a Ele, a gente dependa dEle, a gente ouça a sua voz, a gente tenha mais intimidade com Ele, aí Ele vai nos suprir. Deus vai nos enviar a água para o nosso corpo e Jesus, que é a água da vida. Deus vai nos enviar o alimento para o nosso corpo e vai nos enviar Jesus, que é o pão da vida, que nos alimenta com a palavra de Deus. Deus vai nos enviar toda a provisão para todas as situações que nós estamos, porventura, passando. Deus, nós estamos doentes, Deus vai nos dar saúde. Se porventura a gente passar por um longo tempo de enfermidade, Deus sabe o porquê de todas as coisas. Algumas pessoas não conseguem vencer a enfermidade, às vezes elas falecem com algum tipo de enfermidade, mas Deus também sabe o porquê disso. Deus sabe o porquê de tudo. O porquê de todas as coisas. A gente só tem que ter mais intimidade com Ele para a gente entender qual o propósito dele para nossa vida. Conforme a gente vai andando na vontade de Deus, nos caminhos de Deus e fazendo o que Deus quer, a gente vai tendo mais tempo de vida. Tem uma promessa na palavra de Deus e dos 10 mandamentos que Deus fala, quem honra pai e mãe terá longos dias sobre essa terra. Então assim, se a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós teremos longos dias, serão acrescentados mais dias de vida, porque Deus, ele tem uma promessa e ele cumpre. Então, se a gente obedece a Deus, é a mesma coisa. A gente obedece a Deus, Deus é o nosso pai. Se a gente honra Deus, que é o nosso pai, a premissa é a mesma. Nós também teremos longos dias sobre essa terra. Nós conseguiremos viver todos os dias que Deus tem preparado para nós. Então, a gente tem que entender isso. Se o nosso pai e a nossa mãe terreno, se a gente obedecer, se a gente honrar, a gente vai ter longos dias sobre essa terra. Imagina se a gente obedecer o nosso pai, se a gente honrar a Deus, que é o nosso Criador, que é o Senhor das nossas vidas. Muito mais tempo de vida nós teremos para cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir a vontade de Deus em algo que Ele nos deu o dom, nos deu sabedoria, nos deu capacidade para fazer. Algo que Ele quer que nós façamos. Tem pessoas que Deus colocou aqui nessa terra para cuidar das crianças. Deus colocou pessoas para cuidar de idosos. Tem pessoas que Deus colocou para cuidar de famílias, para aconselhar, para cuidar. Cada pessoa Deus colocou para fazer um tipo de serviço para Ele, para a obra dEle, para a vontade dEle. Então nós só temos que descobrir qual o propósito de Deus para a nossa vida e cumprir aquilo que Deus quer. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus projetos, que Deus te dê clareza, ore, clame a Ele, peça para Ele, dependa dEle, peça sabedoria para Deus, para que você saiba com clareza o propósito que Deus tem para a tua vida. E cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida, para que você tenha longos dias sobre essa terra. E você viva muitos e muitos anos glorificando e agradecendo a Deus por tudo o que Ele é na tua vida e na vida da tua família. Amém?